Oi, meninos, hoje vamos dar atenção ao Brasil colonial no seu aspecto econômico, tá? A gente vai dar atenção ao Brasil, à economia açucareira e à mineradora, tá bom? Respondendo questões a respeito, né, da temática, tá? Quando a gente fala de economia, a gente logo lembra que, apesar dos portugueses terem chegado aqui no Brasil em 1500 e procurado riquezas de metais preciosos, né, como ouro e prata, para fazer as suas moedas. Era a época de mercantilismo, então, quanto mais enchesse os cofres públicos de metais, estava o país muito bem na fita, né? Muito bem economicamente. Não encontraram metais preciosos aqui no litoral do Brasil, só vão encontrar lá pelo final do século XVII e início de XVIII, e não se interessaram tanto pelo litoral do Brasil por conta disto e também por conta que eles estavam lucrando com o comércio com as Índias Orientais na Ásia e com a África, tá? Principalmente na África, buscando negros para escravizar e levar para suas outras colônias também. Mais tarde, vai trazer esses negros para o Brasil, né, na economia açucareira. Eu falei mais tarde porque, de início, o trabalho que vai ser utilizado vai ser o trabalho indígena, né, é o trabalho de escambo, em que se troca mercadoria por mercadoria. Se troca o trabalho, que é uma mercadoria, tá? Trabalho indígena, por presentes, entre aspas, bugigangas, em que não tinham valor muito para os portugueses, mas tinham, era interessante, era o diferente para o indígena, tá? Não passando aquela imagem, por favor, de que o indígena era preguiçoso, o indígena era bobo, vamos desconstruir isso aí, tá? Eles tinham uma maneira de viver diferente do europeu. Os portugueses não encontraram metais preciosos, mas não queriam perder essa terra, né, que era o Brasil, até porque aqui eles encontraram pau-brasil, madeira que já havia, que eles já conheciam, tá? E que sabia que poderia, com essa madeira, fabricar embarcações e podia tingir tecidos, né, lá na Europa. Então já conhecia, o esquema era de escambo, troca de mercadoria com mercadoria, trabalho por bugigangas. Então, nesse caso aqui, nesse caso, o índio não vai ser escravo dos portugueses na questão do pau-brasil, não. A gente vê a presença de índios escravos na América Espanhola, ou seja, na parte da América conquistada por espanhóis, porque logo de cara, quando chegaram os espanhóis na América, eles encontraram o metal precioso, a prata, e eram esses índios que sabiam onde estavam, né? Eram eles que iam buscar essas mercadorias para os espanhóis. No caso do Brasil, o índio vai trabalhar tirando o pau-brasil, colocando em feitorias, em armazéns que eram construídos ao longo da costa brasileira, certo? Colocavam em feitorias e eram colocados depois nas embarcações que iam para Portugal. Lembre que aqui vai ser uma colônia do tipo de exploração. O interesse era vir, enriquecer-se e voltar para Portugal. Não tinha interesse de chegar a se desenvolver, a desenvolver a região e de não voltar mais. Esse tipo de colônia é chamada de colônia de povoamento, porque é aquela que a pessoa vem geralmente fugida de questões econômicas, religiosas ou políticas e se fixa e termina desenvolvendo a região. Isso aconteceu nas colônias inglesas na América do Norte. No caso do Brasil, nós temos colônias de exploração, mas falaremos disso mais tarde. Vamos ver qual era a visão, né, que o índio tinha, né, naquela época, para desconstruir a visão de que o índio era bobo, ingênuo, de que o índio era preguiçoso. Não. O índio vai percebendo os interesses, né, dos portugueses, vai percebendo os interesses da Igreja Católica, lembrando que a Igreja Católica vivia na Europa e em Portugal uma concorrência dos protestantes, tá? Com o aparecimento da Reforma Protestante. Quanto mais fiéis
né, a Igreja Católica pudesse conseguir entre os indígenas, melhor para ela. Tá? Então, a catequização do índio seria um interesse dos portugueses, da Igreja Católica, enquanto a coroa portuguesa tinha todo o interesse na exploração econômica do pau-brasil, tá? Não querendo perder o território para franceses e espanhóis que estavam interessados em fazer também contrabando para o Brasil, ou até mesmo fundar colônias aqui, da colônia aqui. Então, vamos lá. Uma questão da PUC de Campinas diz assim: não é nossa terra, a terra dos índios. Isso que a gente quer mostrar para o Brasil. Gostamos muito do Brasil, amamos o Brasil, valorizamos as coisas do Brasil, porque o adubo do Brasil são os corpos dos nossos antepassados e todo o patrimônio ecológico que existe por aqui foi protegido pelos povos indígenas. Quando Cabral chegou, a gente o recebeu com sinceridade, com a verdade, e o pessoal achou que a gente era inocente demais, e aí fomos traídos. Aquilo era nosso, que a gente queria repartir, passou a ser objeto de ambição. Do ponto de vista do colonizador, era tomar para dominar a terra, dominar nossa cultura, anulando a gente como civilização. Tá? Então, veja que tem a necessidade de se valorizar a cultura indígena. Eles viviam de maneira autossuficiente, e outro obstáculo para os portugueses era justamente porque o índio não fazia comércio trocando. Aqui não havia um desenvolvimento comercial quando eles chegaram, não havia atividade comercial, melhor dizendo, né, quando eles chegaram. Então, quem iria comercializar as mercadorias vindas de Portugal? Então, o que eles viram a possibilidade de enriquecimento seria o pau-brasil, né, através do escambo. Não esqueçam que nós estamos falando de época de mercantilismo, tá? E com o mercantilismo, a gente sabe que a colônia só pode comercializar com a metrópole e que não pode haver atividade econômica que concorresse com a metrópole. Vamos ver os itens que têm relação com esse trecho que acabamos de ler. A respeito do início da colonização, período abordado pelo texto, pode-se afirmar que a primeira forma de exploração econômica exercida pelos colonizadores, olhe, primeira forma de exploração econômica, eu já grifaria aí, né, exercida pelos colonizadores, e a dominação cultural e religiosa, também eu grifaria essa parte, difundida pelo território brasileiro são respectivamente. Então, respectivamente, primeiramente vai vir algum item relacionado à atividade econômica e logo depois outro item relacionado à questão da dominação cultural e religiosa, tá? Então nós temos na letra A plantation no Nordeste. A plantation no Nordeste vai existir, mas vai existir quando há cana de açúcar aqui, tá? Eu falarei de plantation daqui a pouco. E as bandeiras realizadas pelos paulistas. Também vão existir as bandeiras, mas a gente vai ver isso lá para o século XVII, tá bom? E não tem relação com a questão do pau-brasil no litoral. Letra B. A extração das drogas do sertão, das especiarias do sertão. Isso vai existir, vai haver, inclusive, jesuítas que vão formar missões religiosas na Amazônia para buscar as especiarias da Amazônia e em outras localidades também, para buscar as drogas do sertão, como eles chamavam, tá? Mas não, isso no interior do Brasil, mas não nesse momento. Nesse momento, a atividade econômica, a atividade de imposição da cultura e da religiosidade está sendo sobre o índio no litoral, tá bom? Nós temos a letra C, o escambo de pau-brasil. Eu gostei desse escambo de pau-brasil. Lembre que seria a troca do pau-brasil por bugigangas, tá? Na visão dos portugueses, o pau-brasil era mercadoria. E a catequização empreendida pela Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era aquela que formava jesuítas e que vieram para cá, tá? para o Brasil, para catequizar índios. Há versões contraditórias sobre o papel da igreja em relação ao índio. Se fala que eles querem, que a igreja queria dominar, mas também tem que levar em consideração, gente,
o interesse daquela época. Havia jesuítas, não estou falando do alto clero, que realmente poderia existir o interesse mesmo de catequizar no sentido de quanto mais fiéis para o seu rebanho, melhor. Mas havia jesuítas que acreditavam mesmo que se o índio morresse sem ser batizado, ele iria para o inferno. Chegava a se lamentar por isso, porque não deu tempo daquele índio ser batizado pelo jesuíta. Tá? Então, na letra C, o escambo do pau-brasil, pode ser essa questão, esse item, e a catequização empreendida pela Companhia de Jesus, que mexe na questão cultural. Então, a primeira parte do escambo mexe com a questão econômica, da exploração econômica, e a segunda parte mexe com a questão da religiosidade, que está dentro da cultura. Tá? Pode ser a letra C. Né? Nós temos na letra D a mineração no Sudeste. A mineração vai acontecer, mas não é agora. Com o final do século XVII e com o século XVIII, quando os bandeirantes chegam na região, nessa região das Minas Gerais, a imposição da língua geral em toda a colônia. Atenção, realmente os portugueses impuseram o seu idioma, sim, mas também jesuítas aprenderam o tupi para melhor catequizar os índios, tá bom? Então, não é a letra D. Na letra E, nós temos o cultivo da cana-de-açúcar. Realmente teremos cultivo de cana-de-açúcar, mas não nesse momento e não tem relação com o texto, já que ele fala sobre índio. Quem é que trabalha com o pau-brasil é o índio. Quem vai trabalhar com a cana-de-açúcar é um negro escravizado. Tá? E a domesticação, entre aspas, dos índios por meio da agricultura. Acabei de dizer, o índio vai trabalhar não tanto na agricultura, mas em alguns momentos, em algumas localidades, e nem vai trabalhar na mineração como na América Espanhola, tá bom? Então, nós temos o quê? Que o índio vai trabalhar como escambo no pau-brasil. Então, nós temos a letra C como letra correta, tá bom? Uma questão também que eu quero ressaltar é que havia o estanco. Escambo é a forma de trabalho compulsória, forçada. Estanco é a concessão do rei de Portugal para alguém vir explorar algo aqui no Brasil. Então, se ele permitisse que alguém viesse, aí sim, para poder explorar, essa pessoa poderia explorar, obviamente, ela se enriqueceria e parte do lucro que tivesse entregaria a coroa portuguesa. Tá? Na segunda questão, nós temos uma questão relacionada à economia açucareira e à pecuária, que é uma atividade complementar à atividade açucareira. Escutem bem isso, complementar, tá certo? Então, nós temos aqui o quê? Com relação, é uma questão da Unifesp São Paulo, e nós temos com relação à economia do açúcar e da pecuária no Nordeste, durante o período colonial, é correto afirmar que, antes disso, houve plantio de cana-de-açúcar em São Vicente, que hoje é São Paulo, mas não vai durar muito tempo, porque o clima e o solo não eram tão favoráveis à cana-de-açúcar, como vai haver no Nordeste, somente em Pernambuco, Bahia, que é o solo de Massapê, e o clima tropical. Tá? Então, o que diz essa questão aqui? Com relação à economia do açúcar e da pecuária no Nordeste, durante o período colonial, é correto afirmar que, letra A, por serem as duas atividades essenciais e complementares, portanto, as mais permanentes, foram as que mais usaram escravos. A economia açucareira, o plantio da cana-de-açúcar ou a agroindústria açucareira utilizou escravo negro escravizado, que veio para cá contribuindo para uma técnica de plantio, com técnicas de plantio. Eles plantavam lá na África, tá bom? E não vieram para cá porque o índio é preguiçoso. Ninguém quer saber de escravidão. Só é nem índio, nem negro, tá bom? O negro veio para cá porque era rentável, havia um comércio triangular entre Portugal, África e Brasil, era rentável. E ainda ganhou pelos negros saberem plantar, tá bom? Foram as que mais usaram escravos? Não, porque a pecuária era uma atividade que utilizava
trabalhadores livres, pessoas pobres, mas eram livres. Tá? Letra B. A primeira, que é do açúcar, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão. E a segunda, tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre. Pode ser esse item, está parecendo que sim, se eu der já uma dica falando da técnica do negro para o plantio, e vou dar mais outras dicas. A sociedade açucareira foi montada dinheiro vindo de holandeses com a permissão dos portugueses. Então, as primeiras instalações do engenho foram feitas com dinheiro holandês. Lá tinha a Casa da Moenda, a Casa de Purgar, certo? Tinha o local do plantio da cana-de-açúcar, obviamente tinha o plantio também da atividade de subsistência para a sobrevivência das pessoas aqui, tá? E o que vai acontecer é que há uma agroindústria, não é uma fábrica de ponta, mas é uma produção tecnologicamente complexa, sim, né? E não rudimentar, e não simples. Eles faziam o açúcar em barra, depois entregavam aos holandeses, que levavam para a Holanda, onde refinavam, e aí transportavam para o restante da Europa. Parte do lucro era entregue à coroa portuguesa. Era esse o acordo. Tá? A letra B está bem interessante. Vamos ver a letra C. Que a técnica era rudimentar em ambas. Não, dizer que havia... Acabei de dizer que nos engenhos havia uma técnica mais avançada, né, para a época. Na agricultura, por causa da escravidão, e na criação de animais, por atender ao mercado interno. Tá? Não dizer que era rudimentar, não. Quando eu falo de pecuária, que é trabalhador livre, é a pecuária extensiva, que vai ser utilizado o animal para transporte, para tração, para mover a moenda também, tá? E até mesmo para alimentação. Na letra D, tanto em uma quanto em outra, ou seja, na economia açucareira como pecuária, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de trabalho livre e de trabalho compulsório. Não. Na açucareira, trabalho compulsório de escravidão. Tá? No trabalho da pecuária, era trabalho livre. Mas as duas se complementavam. Tá bem? As duas atividades econômicas que eu estou falando. Letra E. Por serem diferentes e independentes, acabei de falar que eram complementares, uma da outra, não se pode estabelecer qualquer tentativa de comparação entre ambas. Então, nós temos como letra correta a letra B, certo? Uma outra questão, agora falando sobre a questão do ouro. Antes da gente mencionar a questão, falar sobre ela, vamos lembrar o seguinte: eu acabei de dizer que São Vicente não vai durar muito com a produção de açúcar nos seus engenhos, tá? E vai chegar um momento de muita pobreza ali na região que hoje é São Paulo. E forma a processo chamado de bandeirantismo. Os bandeirantes, portanto, o bandeirantismo ou as bandeiras são um fenômeno vicentino, porque sai de São Vicente. Tá? Certa vez eu vi uma questão que dizia isso, que o bandeirantismo era um fenômeno vicentino. São pessoas que vão entrar pelas matas, tá? Para buscar metais preciosos, para buscar capturar, eram contratados para capturar negros que fugiam, para dominar indígenas também, e foram os bandeirantes que vão encontrar os metais preciosos nas Minas Gerais no final do século XVII. São eles. Uma coisa interessante é que eles vão vão para o interior do Brasil, para aquela região das Minas Gerais. A pecuária no Nordeste é que vai contribuir para a interiorização também. Por quê? Porque interiorização ali do Nordeste, porque o gado era criado à solta. Então, o gado entrava, então, os trabalhadores livres, né, iam em busca, os vaqueiros iam em busca desse gado fujão, e eles terminavam fazendo acampamentos, que depois foram formando localidades mais duradouras, como vilas, tá bom?
Então, vamos dar uma olhada nesses itens. É uma questão da FUVEST, que diz que no século XVIII a produção de ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas, podemos destacar. Lembre que era um sonho português encontrar metais preciosos. Então, quem encontrasse metal precioso, quem estivesse explorando metal precioso, deveria entregar em forma de imposto à coroa portuguesa, principalmente o quinto, tá? A quinta parte do que era encontrado. Na letra A, nós temos assim, a urbanização da Amazônia, o início, primeiro, nesse momento, não lembre que a região do ouro é uma região das Minas Gerais, embaixo, a Amazônia está lá em cima, no norte. Tá? O início da produção do tabaco, não, o tabaco já era plantado, já era cultivado aqui no Brasil desde a época da cana-de-açúcar e servia como mercadoria para trocar por negros, assim como a cachaça também era mercadoria para trocar por negros lá na África. A introdução do trabalho livre com os imigrantes. Não, os imigrantes só irão vir para o Brasil no momento em que está indo e acontece a abolição da escravatura. Tá? E não nesse momento aí. A introdução do tráfico africano, não, porque já existia tráfico africano desde o tipo de economia do Nordeste da cana-de-açúcar. A integração do índio, não, o índio já tinha sido colonizado, conquistado ali na medida do possível. Havia, sim, os bandeirantes que buscavam capturar indígena, então não havia integração. A desarticulação das relações com a Inglaterra. Não havia interesse, sim, da Inglaterra com o Brasil. Durante o período colonial, a Inglaterra vai exercer forte influência sobre o Brasil, tá? Buscando as mercadorias, claro, porque Portugal permitia isso, tá certo? Com o passar do tempo, com o passar do período colonial, aqui isso vai ser bem presente. Na letra C, a industrialização de São Paulo. Vamos lá. São Paulo não vai ser... Acabei de falar para vocês que São Paulo está empobrecida, que é a região de São Vicente. A industrialização de São Paulo só vai acontecer mais tarde, pós-ciclo da mineração, certo? Depois do ciclo da mineração, ainda tem a produção de café. E é com o dinheiro do café que vai se industrializar São Paulo. Então, é mais tarde. A produção do café no Vale da Paraíba, a expansão da criação de ovinos em Minas Gerais. Não, em Minas Gerais seria a exploração do ouro, principalmente ouro. Também eles encontraram diamantes, mas principalmente a exploração do ouro e a produção do café no Vale do Paraíba não vai ser nesse momento, né? Vai ser o ciclo econômico posterior à mineração. Como a mineração está se destacando mais do que a economia canavieira, que estava em decadência. Não estou dizendo que deixou de ter plantio de cana-de-açúcar e produção de açúcar, mas havia uma decadência. E outra interessante saber é que a sede do governo do Brasil sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro para que haja uma proximidade da região das Minas Gerais, né, e possa haver um controle maior. Na letra D, diz assim, a preservação da população indígena. A gente começou a olhar as questões a partir daquele texto em que a gente sabe muito bem que não houve preservação da cultura indígena, nem da população. Todo tipo de violência física, psicológica, o índio cultural, o índio vai vivenciar. Tá? É o momento da decadência de produção algodoeira. O algodão ainda persiste, nunca foi um boom, né, a produção algodoeira. Tinha no Maranhão, tinha aqui em Sergipe também, tá? Mas nunca foi um boom. A introdução de operários europeus, ou seja, de imigrantes, já falei a vocês que não. Isso é depois, com a abolição da escravatura ou o final do momento da escravidão no Brasil. Na letra E, o aumento, só pode ser essa, né, da produção de alimentos. Por que isso? Porque as pessoas na região das minas tinham que se alimentar. Gente, no começo, quando não tinha nada, elas vinham de várias partes, inclusive de Portugal, e vinham de outras partes do Brasil, fixavam-se na região das minas e comiam coisas
dizem, né, que até ratos chegaram a comer por causa da fome muito grande. Outra, havia uma integração entre regiões, porque havia monções, uma espécie de expedições, monções mesmo, a palavra monções, espécie de expedições em que levavam no lombo das mulas alimentação e outras mercadorias para serem vendidas na região das minas, tá? Então, nós temos o aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio, acabei de dizer, tá? E a mudança do eixo econômico para o sul. Claro, porque a região das Minas Gerais, eles sempre falavam assim, se referiam a norte e sul, naquela época, passa a ser o eixo econômico e também o eixo político, tá bom? Lembrar que havia as casas de fundição, então, quando perceberam que o ouro era colocado escondido, até mesmo em santos, daí o santo do pau oco, né, em que eles colocavam em santo, colocavam no cabelo de negros também, o governo foi percebendo que teria que ter uma forma mais fecunda de controle. Então, surgiram as casas de fundição. Para quê? Todo o ouro, seja em pepita, né, todo tipo de ouro que eles encontravam, as formas que eles encontravam de ouro, somente a pepita, deveria passar pelas casas de fundição para ser transformado em barra e colocado selo real. Era uma forma de ter um controle, porque se encontrasse de outra forma que não em barra, é sinal de que não passou nas casas de fundição, então não pagou os impostos, principalmente o quinto. Bom, gente, o que eu tenho para oferecer para vocês é isso, em termos de economia do Brasil colonial. Eu espero que vocês se deem bem nas provas que vocês vierem a fazer, né, daqui para frente, tá bom?